Olá, boa noite. Você que acompanha a programação da TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Câmara Esporte. E a cultura e o esporte foram algumas das áreas mais atingidas durante a pandemia do coronavírus. Por isso, hoje vamos conversar com o secretário Gilberto Bilaver sobre esse assunto, já que não só aqui no nosso município, mas em todo o mundo, diversos eventos esportivos precisaram ser cancelados. Gilberto, boa noite. Giba, bem-vindo mais uma vez à TV Câmara, né? Mesmo que à distância desta vez. Boa noite, Cláudio. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Obrigado pelo convite, enfim, né, de nós podermos esclarecer algumas situações do esporte aí para a nossa comunidade. Giba, eu começo te perguntando sobre a demanda esportiva aqui no nosso município. É uma demanda bem grande, né? A Secretaria do Esporte sempre tem atividades para organizar, sempre tem demandas que está recebendo. A área esportiva como um todo, né, elas são várias modalidades, são várias pessoas envolvidas, né, e realmente muitas atividades esportivas, esportes diferentes, esportes indoor, esportes que exigem, né, alguns fatores, digamos assim, diferentes, né? Os indoors, que estão dentro de quadras e ginásios, o esporte ao ar livre. Então, essa gama de esportes, promotores esportivos, proprietários, enfim, eles foram, de alguma forma, abalados, né, com a pandemia. Giba, antes da gente falar o que voltou a funcionar, o que ainda está parado, eu quero esclarecer, né, gente, é importante a gente esclarecer para os nossos telespectadores que essas decisões não cabem apenas ao município, são decisões estaduais, são decretos que vêm de fora também. Perfeito, isso é importante, né? Nós, enquanto poder público, nós interpretamos as diretrizes, os decretos, os diários oficiais do governo do estado, mas nós somos balizados exclusivamente pelo plano de distanciamento controlado do governo do estado. Então, esse balizador que durante muito tempo ele teve um norte, nos deu, né, um norte para que de forma trabalharíamos, né? E aos poucos, como tudo, às vezes, né, ele ficou um pouco desgastado pela maneira da utilização do mesmo, né? Mas todo o processo de decretos, de imposições, de que forma nós deveríamos utilizar o decreto e o plano de distanciamento controlado é do governo do estado. Claro, e isso não foi só para o esporte, né, Giba, para a educação, para a saúde, todas as áreas estão recebendo esse controle, né, essas orientações. Perfeito. O poder público, no caso aqui a Prefeitura de Passo Fundo, o município de Passo Fundo, ele pode ser mais restritivo do que o plano de distanciamento controlado permite, nunca menos restritivo, né? Então, nós tivemos muitas áreas de várias modalidades que tiveram a sua volta um pouco antes das outras, enfim, até pelo tipo de trabalho, periculosidade que poderia ter nessa questão da pandemia, né? Mas aos poucos, né, a gente pode dizer que aos poucos as modalidades esportivas elas estão começando a ter um respiro, algumas modalidades já voltando um pouco mais de tempo, outras voltando agora, mas é uma questão, como tu bem disseste, é uma questão que não é de Passo Fundo, não é do Rio Grande do Sul, não é do Brasil, é de todo mundo, e nós estamos passando por esse momento como muitas outras cidades do mundo já passaram, e algumas até estão retomando com algumas restrições, né? Com certeza. Bom, Giba, então é importante a gente falar, o trabalho não parou nesse período, muitas coisas já voltaram. Quero que tu fale para nós um pouquinho, então, o que já foi feito desde o início da pandemia, né? Já são mais de 6 meses desde que pararam as atividades. Perfeito, né? Eu acho que é importante um canal que nem vocês aí darem esse espaço para que nós consigamos mostrar mais ou menos para a população o que está acontecendo e o que aconteceu nesse breve histórico, né? Então, todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo me conhece, sabe que eu também sou professor de educação física,
sou dirigente de uma equipe esportiva, né, de voleibol, enfim, então todo mundo foi abalado com isso. Claro. Então, a partir de março, quando nós tivemos o fechamento dessas atividades, desde os primeiros dias de março, desde os primeiros dias da pandemia, podemos dizer que o trabalho interno da Secretaria dos Esportes, falando especificamente da minha pasta, nós trabalhamos exaustivamente na melhor maneira de se trabalhar com os esportistas, de dar um norte para de que forma eles poderiam trabalhar a partir daquele momento. E nós tivemos o primeiro êxito, digamos assim, foram com as academias, né, academias de musculação, ginástica, enfim, privadas, que sofreram ali em questão de 60, quase 90 dias com a pandemia, e aí aos poucos nós fomos interpretando as leis do Estado, colocando os decretos, que era tudo muito novo, né? Eu lembro muito bem que tivemos problemas de como iniciarmos o processo com as academias. Então, vários decretos, até que tudo ficou mais ou menos alinhavado, e eu deixo aqui também o meu elogio, né, de uma forma oficial, aos proprietários das academias, que foram sensíveis e estão fazendo um trabalho espetacular no sentido de utilização dos protocolos, enfim, estão conseguindo conquistar a comunidade, conquistar os seus próprios clientes, né, para que eles continuem participando e fazendo academia. Então, isso é um primeiro ponto importante ser salientado. Giba, deixa eu te interromper um pouquinho. Tu pode falar para nós quais foram, por exemplo, alguns desses protocolos exigidos para a abertura das academias? Academias, por exemplo, né? Academias, eles foram a primeira área, teve um protocolo muito bem feito a várias mãos, pela Associação das Academias, que também foi montada a partir da pandemia, então é um ponto positivo que podemos dizer sobre isso. Junto com a Secretaria dos Esportes, nós montamos em conjunto, então começamos com o tapete sinatizante, que nem as pessoas nem falavam tanto, a questão do termômetro digital, a maneira de se utilizar dos aparelhos das academias, o afastamento dos aparelhos, horários de treinamento, horários específicos de 50 minutos para termos um tempo entre um horário de um grupo e outro grupo entrar e sair e ter higienização. Então, podemos dizer assim, Cláudia, que as academias foram os precursores na questão de utilização de protocolos de segurança, sem sombra de dúvida. Perfeito, por isso merecem os parabéns mesmo, como o senhor comentava. Bom, quais outras atividades, então, foram retomadas? Daí após isso nós começamos a fazer o trabalho com os clubes sociais, né, que também é um leque de serviços esportivos, né, que também encontram-se a maioria dos clubes, né, os nossos clubes, se não todos, né, os nossos 3 principais clubes sociais, têm as suas academias de musculação, então foi reabertas as academias de musculação. Aí, nesse meio tempo, reabrimos as escolas de dança, escolas de natação, as escolas de tênis, escolas de beach tênis, futebol. Então, aos poucos, por quê? Porque essas atividades, por exemplo, beach tênis, futebol, o próprio tênis, que são esportes não individuais, mas com um número de pessoas bem menores, né, por horários, enfim, também protocolos específicos, tomando por base, dando balizamento, os protocolos até mesmo das academias, né, eles serviram de balizador para muitas outras modalidades, e aí foram abertas também essas modalidades. E aí nós tivemos agora, nas últimas 3 ou 4 semanas, 30 dias atrás, se eu não estou muito enganado, a possibilidade da reabertura das escolinhas esportivas, que entravam lá no distanciamento controlado do governo, no balizador educação, escolas esportivas, e aí entraria a possibilidade, que serviu a interpretação do texto também, das escolinhas esportivas. Então, escolinhas esportivas com um número máximo ali de 10, 12 alunos por vez, não podendo ainda ter o trabalho coletivo, né, digamos, uma escolinha de futsal ou futebol, não trabalhar fazer os jogos coletivos, e sim exercícios
separados, com distanciamento, mais o trabalho técnico, trabalho individual, né? Uhum. Então, isso também foi um crescimento muito acentuado. E, não na mesma linha do tempo, que eu acabei me esquecendo, peço perdão, nós também tivemos a volta dos treinamentos do Passo Fundo Futsal, né? Também uma área que estava bastante atingida, porque já estava pronto, basicamente, o retorno, a possibilidade do retorno da competição estadual, e é um esporte que, em Passo Fundo, ele tem uma dimensão muito grande, né? Torcedores, né? Eu sou um deles, e é todos os cuidados que deveriam ter. Então, fica aqui também o registro do perfeito protocolo feito pelo Passo Fundo Futsal, um protocolo muito profissional, com testes periódicos nos treinamentos, com testes periódicos antes dos jogos, e então isso também foi um exemplo, né, para as atividades esportivas a serem seguidas a partir do Passo Fundo Futsal. Inclusive, Giba, para reforçar, né, esse sucesso do protocolo, como tu comentou, a gente viu que no primeiro jogo que ia acontecer contra a equipe do Lagoa Vermelha, a equipe do Lagoa não pôde jogar porque os seus atletas apresentaram o diagnóstico do coronavírus, e aqui em Passo Fundo, né, a nossa equipe estava apta, 100% apta para voltar ao campeonato. Perfeito. Sempre foi feito com muita responsabilidade. Nós trabalhamos nesse protocolo, juntamente com a direção do Passo Fundo Futsal, na pessoa até do Dr. Alexandre Menegatti, que é o coordenador técnico ali, né, do Passo Fundo Futsal, e por muitos meses, podemos dizer isso, né, para ter o máximo de cuidado, responsabilidade, juntamente com os protocolos internos da Liga Gaúcha de Futsal. Então, foi realmente um sucesso, muito profissional, posso dizer assim, a atitude do Passo Fundo Futsal, desde as tratativas conosco, né, contra o poder público, de uma forma muito respeitosa, entendendo que o momento era um momento diferente, e como tu bem frisaste no início da nossa conversa, que não dependia única e exclusivamente da prefeitura, que nós dependeríamos das diretrizes do Estado, né? E fomos construindo juntos a várias mãos, e que bom que deu certo, né? Até teve a sua estreia aí na nossa última quinta-feira, né? Então, estreia em casa, né? Já tinha estreado fora o Passo Fundo Futsal. Com certeza. Secretário, nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida, então, a gente retorna com outras informações, falar um pouquinho também do que ainda não pôde voltar, né? Então, nós já voltamos. E a você que está em casa nos acompanhando, não saia daí. Nós já voltamos com o segundo bloco do Câmara Esporte. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Esporte, que hoje fala sobre a retomada das atividades esportivas aqui no nosso município, o que já pôde voltar e o que ainda está proibido. Eu converso então com o secretário municipal de esportes, Gilberto Bilaver. Giba, nós falávamos então de algumas atividades que já foram retomadas, mas outras, infelizmente, devido aos protocolos estaduais ou municipais, ainda não tiveram retorno. Por exemplo, os jogos, né, de campo. Aqui em Passo Fundo nós temos o Gaúcho, nós temos o Passo Fundo, que realizaram então um clássico virtual. Importante a gente falar que foi uma iniciativa bem legal, né, já que eles não podiam realizar esse clássico dentro dos campos, foi feito online. Perfeito, foi uma iniciativa que nós falamos muito de
momento de se reinventar, né? Tanto o Gaúcho quanto o Passo Fundo seguiram à risca isso, né? Então, de parabéns às direções de ambos os clubes, montaram uma ideia de um clássico virtual, onde a comunidade poderia participar de alguma forma, né? Fazendo o seu gol e, ao mesmo tempo, ajudando a equipe. Então, estão de parabéns, é importante isso, tanto o Gaúcho Passo Fundo, como várias outras modalidades esportivas e proprietários de algumas empresas esportivas, podemos dizer assim, também tiveram essa criatividade de retomar de alguma forma, de outra maneira, nessas atividades. Giba, então o que ainda está proibido aqui no nosso município? Quais atividades não podem acontecer? Olha, Cláudia, ainda nós estamos trabalhando, né? Obviamente, dependemos de outros fatores, né? Mas o nosso campeonato amador de futebol de campo, ele ainda não pôde voltar. Nós estamos com esse impasse aí, temos esse problema para resolver. Mas por que eu digo problema? Porque não gostaríamos de forma nenhuma de dizer que não vai acontecer o campeonato, né? Mas temos essa possibilidade real do cancelamento, em virtude que a própria Federação Gaúcha de Futebol cancelou os 2 campeonatos da segunda divisão e da terceira divisão do futebol, né? Ele voltou só com o Campeonato Gaúcho da divisão especial, né? Onde o Grêmio, o Inter, enfim, as outras equipes jogam. E nós também estamos não atrelados diretamente à Federação Gaúcha, por ser futebol amador, mas temos que respeitar também essa questão, que é uma questão delicada que ainda estamos estudando. Claro. O que houve a retomada agora nos últimos dias, mas ainda dependemos, né, da liberação total do governo do estado, são as questões dos ginásios esportivos e arenas esportivas, né, que uma área que ficou praticamente 6 meses fechada, desde o primeiro dia de pandemia, não podendo atuar. Então, além de ser uma atividade esportiva para o cliente que vai participar disso, e nós sabemos aí a importância de poder praticar algum exercício físico, né? Mas principalmente na questão econômica dos proprietários, dos professores envolvidos nessa rede, né? Que ficaram literalmente sem poder trabalhar, né? Nesse tempo. E agora eles estão aos poucos retomando, se organizando, com alguns protocolos também específicos, exemplo, um distanciamento de horários, né, uma lacuna de horários entre a entrada de um grupo para o seu exercício físico e a entrada de outro, e mais os protocolos básicos aí de higienização, né? Então, esses 2 ainda são 2 áreas aí que ainda estão aos poucos retomando. Mas, basicamente, falando de esporte, né, nós tivemos, então, momentos muito tensos, né, como várias outras áreas, momentos de literalmente sentir o drama das pessoas e não poderem voltar a trabalhar, falando da parte econômica, o drama das pessoas que precisam até fazer algum exercício físico e não estavam conseguindo. Os nossos espaços públicos ainda estão fechados, e nós somos notabilizados hoje na cidade e região pela beleza e praticidade dos nossos espaços públicos em poder abrigar as pessoas que gostam de fazer exercício físico. Então, ainda não estamos, por exemplo, Parque da Gávea fechado, enfim, para quê? Porque ainda nós tenhamos esse cuidado. Mas ciclovia, ciclofaixa, as pessoas já estão praticando seu exercício, e aí fica também meus parabéns à comunidade, principalmente à comunidade esportiva, que entende as regras a serem cumpridas, né? A questão de utilização de máscara, por mais desconfortável que possa ser, fazer uma caminhada, uma corrida, ou andar de bicicleta de máscara, mas é uma comunidade que sabe do risco e conhece e consegue nos ajudar nessa questão dos protocolos. Na verdade, não é nos ajudar, não está ajudando somente a sua cidade, está se ajudando a sua família, isso é o mais importante no momento.
Perfeito, secretária. Eu já ia te perguntar isso. Agora, né, começa o calor, as pessoas praticam mais atividades físicas. Então, as ciclovias, ciclofaixas estão liberadas, desde que as pessoas tenham, né, um certo controle, um cuidado, né, um bom senso para utilizá-las. Sem sombra de dúvida, né, a questão da higienização, do cuidado, né, melhor dizendo, do cuidado, uso de máscaras. E aqui eu aproveito para novamente reforçar o que eu falei há dias atrás, aqui na TV Câmara também, numa reportagem sobre a utilização da ciclovia, né, e a ciclofaixa, da importância das pessoas realmente utilizarem de forma adequada. O que é ciclovia é para bicicleta, a ciclofaixa aí é bicicleta e pedestres, obviamente não na mesma faixa, tem faixas para ir para os dois, né? Então, essa educação, né, e esse convívio harmonioso, ele parte também do princípio da boa utilização, né? Então, as pessoas estão utilizando, o verão está chegando, provavelmente nós não teremos ainda um término da utilização da máscara, isso ainda vai acontecer, creio eu, por muito tempo, ou pelo menos neste verão. Então, é uma adaptação que aos poucos nós temos que tomar isso como rotina, né? A gente pode lembrar que no mês de março, abril, tu podia se pegar daqui um pouco saindo da tua casa, opa, cadê a máscara, né? Hoje já não pode mais acontecer isso, já faz parte do teu convívio dia a dia, tanto é que temos até máscaras estilizadas, né? Então, aos poucos, a comunidade, ela realmente está aprendendo e sabendo das suas responsabilidades contigo e com o teu semelhante, com a pessoa que está no teu lado. Com certeza, Giba. Existe uma fiscalização, ela não é específica, né, por exemplo, para os espaços esportivos, mas o município tem uma fiscalização, inclusive se alguém for pego utilizando algum desses espaços públicos sem máscara, pode ser multado, né? Sem dúvida, né? A Secretaria de Segurança Pública faz um trabalho extraordinário nessa questão, né? São dentro das limitações que temos, porque a cidade é muito grande, né? São mais de 200 mil habitantes e com particularidades, né? Às vezes, fazer uma brincadeira, entre aspas, aqui, se tu me permite, né? Às vezes o vizinho do lado ali está fazendo uma festa em família e o outro vizinho não gosta muito e liga, chama a fiscalização quando vai se dar por conta na fiscalização, literalmente a família que estava fazendo um churrasco de final de semana. Quando digo família, os moradores da casa. Então, se perdia muito tempo com isso também. Isso acabou, ou diminuiu bastante, as pessoas elas estão mais conscientes do que é uma festa ou utilização de espaço ou de área de forma imprópria do que é uma recepção familiar das pessoas que moram na casa. Então, a fiscalização existe para todas as áreas da cidade e também nas áreas esportivas, sem sombra de dúvida. A fiscalização aconteceu nas academias, a fiscalização aconteceu e está acontecendo em ginásios esportivos, mas eu sou um eterno otimista, né? Como treinador, é trabalho e otimismo juntos, né? E as pessoas estão seguindo os protocolos, sempre tem, como nada na vida é 100%, mas a grande maioria estão seguindo os protocolos. Giba, só mais uma pergunta antes da gente finalizar. Por enquanto, os eventos, como por exemplo as corridas, os audax, as pedaladas, que estavam em alta, né, aqui no nosso município, não podem ser marcados. Então fica, né, a expectativa, mas por enquanto esses eventos ainda não acontecem. O Circuito Municipal de Corrida de Ruas, né, nós tivemos já que cancelar 3 etapas, e teríamos ainda 2 pela frente, sinceramente não sabemos, a possibilidade é muito grande do cancelamento total, né, mas infelizmente faz parte do jogo, é um momento mais difícil, né, imagina 600, 700, 800 corredores numa avenida, é muita aglomeração, mesmo que em algumas áreas esportivas já possam estar liberados algumas atividades, mas é diferente 10 pessoas de 800 pessoas. Com então, certeza. isso ainda está em stand-by, né?
mas infelizmente com uma possibilidade grande do cancelamento acontecer. Então, mas as corridas individuais, as pessoas que fazem por prazer e por saúde já estão treinando, estão fazendo suas atividades, seus exercícios, que é o mais importante nesse momento, manter o corpo sadio, e as competições, elas com certeza virão aí em outros anos, caso não tenhamos a possibilidade de fazer esse ano. Perfeito, Giba. Acho que com essa tua mensagem, né, a gente pode ir encerrando também esse nosso programa que fala justamente da importância do esporte, né? Sejam as atividades acontecendo ou não, mas do esporte para a nossa saúde. Giba, muito obrigada pelas tuas informações, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço e ficamos sempre à disposição aí da TV Câmara. Obrigado. Uma boa noite. E uma boa noite também para você de casa que nos acompanhou nesta edição do programa Câmara Esporte. Até a próxima semana!